Fala galera, olha, hoje a gente está aqui para falar de uma coisa que você vai cansar de encontrar nos seus exercícios, nas suas questões, nos vestibulares. Então olha, tudo que a gente vai falar aqui hoje é exatamente para você agilizar as suas contas, tá massa? Então existem alguns produtos que aparecem sempre. Então, quando a gente fala de alguns desses produtos, já que eles sempre aparecem nas nossas questões, nos nossos cálculos, a gente vai começar a olhar eles de uma maneira um pouquinho diferente, para que toda vez que a gente bater o olho nele, a gente já saber como é que ele vai ficar no final das contas, sem precisar fazer todas aquelas distributivas, sair cortando a galera que dá e agrupa e tudo mais. Massa? Então a gente está aqui hoje para facilitar a sua vida, beleza? Então bora nessa, olha. A gente começa hoje o estudo dos produtos notáveis e é exatamente o que eu falei para você. São produtos notáveis porque eles sempre aparecem, eles sempre vão estar presentes. Quer ver? Você já conhece todos esses, tá? Vamos começar pelo que você lembra com certeza, tá massa? Tá aqui, ó. A gente vai trabalhar agora um produto notável que a gente chama de quadrado da soma. Ou seja, você vai ter uma soma de dois termos elevada ao quadrado, tá massa? Então não tem segredo. LG, vê só, toda vez que eu me deparo com um quadrado de uma soma, eu sempre faço o seguinte, eu faço A mais B vezes A mais B, porque qualquer número ao quadrado não é ele vezes ele mesmo. Boto A mais B vezes A mais B, faço a distributiva e chego exatamente nisso aqui. Tem bronca? Não, não tem bronca. É exatamente assim que a gente chega nisso daqui, beleza? Só que é como eu disse para você, a gente quer agilizar as nossas contas. Então, toda vez que você identifica o quadrado de uma soma, faça da seguinte maneira, você já sabe que vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Morreu, sempre assim. Olha aqui, ó, o meu primeiro termo e meu segundo termo. Bora lá. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Acabou. Beleza? Sempre vai ser assim. Quando a gente fala do cara que está aqui embaixo, ó, o quadrado da diferença quer dizer que, ao invés de ser uma soma, a gente está trabalhando com a diferença, a gente tem o quadrado de uma diferença. A gente resolve do mesmo jeito, só muda uma coisinha. Como o sinal mudou, o nosso sinal aqui antes do meu termo misto, antes do meu produto de 2 vezes o primeiro pelo segundo, antes desse cara, a gente muda esse sinal. Tá massa? Mas veja, eu vou usar basicamente a mesma forma, a mesma fala, tá? Então, ó, eu vou fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Perceba, só o que eu mudei foi esse sinalzinho aqui, que é exatamente a influência de aqui ser uma diferença. Tá massa? Então, são bem parecidos. Então, você já sabe, bater o olho no quadrado da soma, você resolve desse jeito. Bater o olho no quadrado da diferença, você resolve desse jeito. Tá massa? Então, ó, preste atenção nesse daqui. A gente tem agora um que aparece sempre. Sempre esse cara aparece. Então, ó, se liga. Olha o que a gente tem. A gente tem um produto de uma soma por uma diferença. Se você se ligar, os termos são os mesmos, só o que mudou foi o sinal entre eles. É exatamente isso que a gente tem. A gente tem uma multiplicação de uma soma por uma diferença. Olhe como você vai resolver. Veja que simples. Basta você pegar o primeiro termo elevado ao quadrado, menos o segundo termo elevado ao quadrado. Acabou. Mas LG, vê só, eu gosto sempre de fazer o seguinte, eu gosto de fazer a distributiva para chegar nisso aqui. Tem bronca? Zero bronca, tá? Tudo que a gente está falando aqui é para agilizar a sua vida, a gente só quer que você ganhe tempo, porque, é como eu disse, são produtos que aparecem sempre. Então, se eles aparecem sempre, a gente já sabe no que vai dar, então a gente pega e encurta o caminho. Tá massa? Beleza? Então, olha, aqui são dois que aparecem menos, mas, é como eu falei, são produtos também notáveis. Então, a gente sabe que toda vez que eu bater o olho em qualquer um desses dois, eles sempre vão ser resolvidos da mesma forma. Beleza? Agora é um pouquinho diferente. Aqui a gente tinha falado do quadrado de uma soma. Aqui a gente está falando do cubo de uma soma de dois termos. Tranquilo? Vamos ver como é que a gente resolve esse cara. Ele é um pouquinho maior, mas zero estresse. A gente consegue resolver tranquilamente. Beleza? Se liga. A gente vai pegar, elevar o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado,
mais o segundo ao cubo. Tá massa? Eu sei que ele é um pouquinho mais extenso, mas é sempre desse jeito. Bora de novo? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Perceba que entre esses dois a gente tem um intercâmbiozinho dos expoentes. Se ligue, sempre tente associar essas ideias para facilitar você na hora de lembrar desses produtos notáveis. Tranquilo? Aqui embaixo se parece bastante com esse de cima, até porque agora a gente tem um cubo de uma diferença. Se parecem demais, tá? Tudo que eu quero que você se ligue é o seguinte: esse sinal vai influenciar nos outros sinais. A gente vai resolver do mesmo jeito, ó. A gente vai ter o cubo do primeiro, a gente vai ter 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, a gente vai ter 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo e a gente vai ter o cubo do segundo. Só muda que esse sinal de menos fez o seguinte: nesse desenvolvimento você começa com o sinal de mais e vai intercalando os sinais, ó. Mais, menos, acabou. Só isso. Tranquilo? Beleza? Então, ali de produto notável a gente vai falar disso. Uma coisa muito importante que a gente vai se deparar sempre é de fatoração. Tá massa? Então, bora se ligar no que é que a gente precisa de fatoração para estar desenrolando as nossas questões. Beleza, galera? Com a mesma ideia de estar facilitando a nossa vida, toda vez que a gente se depara com uma questão, com um problema, então a gente sempre vai estar recorrendo a artifícios que vão nos ajudar, tá? Então a gente sabe que simplificar as coisas é sempre melhor. Isso serve para a nossa vida e até mesmo para a matemática. Então a gente está aqui para falar de uma coisa que vai nos ajudar bastante, que é a fatoração. Beleza? Então a gente vai se deparar muitas vezes com polinômios, com expressões, e a gente precisa fatorar esses caras para enxugar os nossos cálculos e deixar tudo melhor, mais organizado e simplificado. Tá massa? Eu quero que você tenha na cabeça o seguinte: fatoração para a gente não é nada mais do que pegar alguma coisa e escrever na forma de multiplicações de determinados fatores. Massa? Tudo que a gente vai fazer é relembrar como é que nós fatoramos polinômios, por exemplo. Ou seja, se eu falei que fatorar é transformar em multiplicações, então quer dizer que a gente vai pegar um polinômio e transformar ele em multiplicações de alguns termos. É isso, LG? É isso mesmo. Beleza? Então, vamos começar com o mais simples, que é o que a gente chama de fator comum, ou a gente fala que a gente vai colocar um termo em evidência, tá bom? Então, a gente tem um fator comum, ou seja, eu tenho numa determinada expressão, num determinado polinômio, um fator que aparece em ambas as partes, por exemplo, dessa minha soma. Como assim, LG? Eu vejo que o 2 aparece aqui e eu vejo que 4 é múltiplo de 2, ou seja, se é um múltiplo de 2, então eu tenho como escrever ele como colocando o 2 em evidência, colocando o seu fator 2, o seu fator multiplicativo 2 aparente. Então, se aqui tem 2 e aqui também tem 2, então eu tenho um fator em comum. Se eu tenho esse fator em comum, eu posso colocar ele em evidência de que maneira? Eu coloco esse meu fator em comum, multiplico e abro parênteses, tá? E eu vou fazer a divisão. Olha, quando eu pegar 4x e dividir por quem eu botei em evidência, vai dar 2x. Coloquei aqui dentro. O sinal é mais, ó, repeti o sinal. Quando eu pegar o 2 e dividir por 2, vai dar 1. LG, eu tenho uma dúvida. Toda vez que eu faço isso, eu fico em dúvida se eu mexi, se eu alterei o valor desse meu polinômio, se eu alterei essa organização do polinômio. Veja só, como é que você sabe que você não mexeu em nada? Basta aplicar a distributiva. Se você aplicar a distributiva aqui, ele volta exatamente a ser quem ele era antes. Beleza? Então a ideia é essa. Toda vez que você tem um fator comum, você pega esse fator comum, bota em evidência e deixa ele escrito dessa maneira. Tá massa? Olha, só que nem sempre eles são bem curtinhos assim, tá? Muitas vezes a gente vai ter um cara que é bem maior e a gente percebe que eu posso agrupar certos termos, colocando em evidência e organizar ele melhor. Então, fatorar por agrupamento, a grosso modo, não é nada mais do que colocar em evidência algumas vezes. Veja o que eu fiz. Eu tinha esse cara daqui, ó, AX mais AY mais BX mais BY. Eu percebi que nesses dois primeiros termos, o A estava presente nos dois, ele era um fator comum. Nesses dois últimos termos, o B estava presente neles.
Então ele era um fator comum. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o A em evidência aqui, ó. Coloquei o A em evidência. Quando eu dividi, só sobrou x mais y. Tranquilo? Aqui o B, como é um fator comum, vou colocar ele em evidência. Coloquei. Quando eu fiz todas as divisões, só sobrou x mais y. Mas veja que legal. Agora você tem uma soma de dois termos. E nesses dois termos, x mais y aparece nos dois. Ou seja, x mais y passou a ser um fator comum. Se é um fator comum, eu posso pegar x mais y e colocar em evidência. Quando eu faço isso, eu vou dividir esse cara por x mais y, sobra o A. Mais esse cara dividido por x mais y, sobra o B. Então, eu coloquei em evidência duas vezes e escrevi este cara todinho num produto de dois termos. Eu dei uma simplificada, eu organizei o meu problema. Mais uma vez, se você fizer a distributiva, ele volta a ser quem ele era antes. Tranquilo? Então é isso. Nesses dois primeiros exemplos de fatoração, a gente vai usar bastante, tá? Ele consiste apenas em colocar em evidência os fatores comuns. Tranquilo? Outros exemplos de fatoração que aparecem e que a gente precisa estar ligado para simplificar, para a gente não ter tanto trabalho na manipulação, são esses daqui. Por exemplo, eu vou começar falando da soma e da diferença de cubos. Ou seja, eu tenho um termo ao cubo mais outro termo ao cubo, ou seja, eu tenho uma soma de dois cubos. E eu quero que você se ligue que você pode fatorar da seguinte maneira. Você transforma num produto de dois termos, onde você vai fazer o primeiro mais o segundo, vezes o quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, toda vez que você tem uma soma de cubos, você faz desse jeito. Agora, ao invés de ter uma soma de cubos, eu tenho uma diferença de cubos. Ou seja, eu tenho um termo ao cubo menos outro termo ao cubo. A fatoração é bem parecida. Só muda que agora, ao invés de ter uma soma aqui, eu tenho uma subtração. Então, eu vou fazer o primeiro menos o segundo, vezes o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a única coisa que a gente mudou daqui para cá é que eu troquei o sinal. Antes era mais, agora era menos. Aqui, ó, antes era menos, agora era mais. Então, a gente tem essa trocazinha de sinal. Beleza? Então, eu quero que você tenha na sua cabeça que isso daqui serve para facilitar o seu problema. Muitas vezes você quer fatorar esse cara para poder, numa determinada fração, simplificar os termos. Então, fica muito mais fácil se você transforma eles num produto de alguns termos. Tranquilo? Vamos mais? Eita, esse cara aparece bastante. Você conhece bastante o que a gente chama de trinômio do quadrado perfeito. Você estudou muito isso lá em equação de segundo grau. Então, a gente precisa, toda vez que um trinômio do quadrado perfeito aparece, muitas vezes não é tão simples de a gente estar desenrolando, de a gente estar fatorando esse cara. Só que eu quero que você tenha calma, respire e se ligue no seguinte. Eu posso fatorar ele da seguinte maneira. Eu sei que isso daqui, quando a gente estuda lá em equação do segundo grau, a gente tem uma forma de resolver, de encontrar as raízes desse trinômio do quadrado perfeito. Então eu aplico lá a fórmula de Bhaskara e encontro as raízes. Se eu encontrei as raízes, ficou fácil. Basta a gente fatorar da seguinte maneira. Eu vou pegar o meu A e vou fazer A que multiplica x menos uma das raízes vezes x menos a segunda raiz. E a gente sabe que é assim, já que ele é um trinômio do quadrado perfeito, a gente transforma ele numa equaçãozinha do segundo grau. Igualou a zero, virou uma equação do segundo grau. Aplique Bhaskara. Se é equação do segundo grau, a gente já espera encontrar duas raízes. Tranquilo, galera? Então, olha, mais uma vez, tudo o que você viu aqui é para simplificar a sua vida, para você se deparar numa questão e já encontrar produtos que sempre aparecem, ou até mesmo pegar na sua questão e simplificar o seu problema, tá? Então, a gente está vendo meios aqui de estar deixando tudo mais simples, tudo mais rápido, beleza? Então é isso. Mais uma vez, um abraço, é sempre uma honra estar com vocês.